baseada em publicações de outras pessoas que ele vai compilando. A gente tem um trabalho de Kardec, que foi esse trabalho feito a partir das evocações, né? Então, Kardec evocava os espíritos e questionava e trocava ideias com relação ao assunto. E ele foi compilando suas obras. Então, isso é uma coisa interessante. A gente pega, por exemplo, se fala muito do Hernani Guimarães Andrade, né, que é um estudioso também. Isso aí, mais normalmente, se a gente pega, o livro dele é Espírito, Perispírito e Alma, é baseado em algumas hipóteses que ele levanta e experiências que ele vai buscar de outras obras, né? Então, que a gente vai fazer hoje, nesse estudo, é buscar, nessas obras que a gente tem, um conhecimento que permita, mais adiante, né, particularmente aqueles que são mais jovens, tentar partir por um caminho mais voltado, eu diria prático, no sentido de ser ligado à ciência, ou seja, de você ter elementos para poder comprovar de uma forma mais eficaz esses efeitos. Não que a gente não acredite, né, ou não tenha comprovação de outra forma, mas eu falo daquilo que é possível ser verificado de uma forma mais patente, né? No próprio livro lá do Hernani Guimarães, ele fala de um equipamento que foi desenvolvido nos Estados Unidos nos anos 70, até o livro dele acho que é de 84, que ele chamou de Spiricom, que hoje é muito contestado, ou seja, na época ele colocou como uma forma de você comprovar, que são aquelas transcomunicações, né, que hoje se faz com TV, na época era um aparelho todo complicado, e se você procurar na internet, você vai ver uma série de críticas. Então, até hoje, a gente não tem, olhando aí o lado da ciência materialista, equipamentos ou ferramentas que permitam a gente comprovar isso, né? De novo, eu não estou dizendo que isso vai tirar a credibilidade do conhecimento espírita, mas apenas para a gente entender que esse estudo que a gente vai fazer é baseado em obras que estão disponíveis e que são baseadas em outras obras, ou, no caso, algumas obras, hipóteses daquele autor em cima de outras obras que ele teve contato, e a partir daí ele vai criar uma teoria ou uma ideia a respeito daquele assunto. Então, isso é só para a gente dar uma abordagem geral, para a gente entender um pouco também da dificuldade que é estudar esse assunto, né? E a gente vai falar como serão as apresentações. Existem pessoas aí que estão no grupo, que participam do grupo da Revista Espírita, né? E do grupo das obras clássicas do Magnetismo. E a gente vai tentar usar o mesmo método. A gente faz um programa, coloca para as pessoas que participam do grupo, aquelas que se interessarem por fazer as apresentações serão bem-vindas, não é obrigado, mas eu acho, até na semana passada, nessa semana, na terça-feira, quando a gente encerrou a Revista Espírita de 1859, a gente conversou isso e o Jorge até comentou que quem mais aprende é quem faz o estudo, né? Que você é obrigado a olhar, a pesquisar, e isso é um aprendizado. E a gente costuma fazer essas apresentações com PowerPoint, que é uma ferramenta que não é tão difícil e é uma apresentação que fica legal, né? Que fica uma apresentação boa. Então, essas pessoas que se proponham a fazer essas em cima do programa que a gente vai colocar, têm a liberdade de escolher a ferramenta que elas acharem melhor. Mas aquelas que, por exemplo, quiserem fazer por PowerPoint e têm alguma dificuldade, aí a gente consegue dar uma ajuda para que isso seja feito. Então, é importante a gente... Não é que seja uma regra, né? Mas criar alguns detalhes quanto às apresentações. E a nossa experiência tem mostrado, para esse tempo de estudo que a gente faz, em torno de 1h30, apesar de que hoje a gente teve um certo atraso, é que de 18 a 20 slides a gente consegue fazer nesse tempo. E se a gente colocar mais do que isso, a tendência é que fique apertado e a gente acabe não tendo tempo de fazer discussões, trocar ideias. Tá? Então, essas apresentações a gente vai fazer dessa forma, usando o PowerPoint ou um outro software que a pessoa quiser escolher, e com essa possibilidade de troca. E a gente não tem, mesmo tendo o coordenador no grupo, o coordenador não é exclusivo da apresentação. A gente dá essa liberdade àquelas pessoas que quiserem apresentar, que eu faço.
Outra coisa que eu acho importante é que, num primeiro momento, a gente não tinha pensado nisso, mas hoje eu estava pensando, a gente, antes, como a gente for fazer o estudo a cada 15 dias, antes do estudo, a gente apresentar mais ou menos um resumo daquilo que a gente pretende apresentar, porque a gente vai pegar, quando chegar no livro dos Almínio, é mais fácil, porque a gente tem um livro direto, né? Quando a gente vai falar das obras de Kardec, a gente vai pegar as diversas obras de Kardec e você vai ter que pensar lá dentro os temas relativos a isso. Então, fica um pouco difícil para quem ainda vai assistir saber o que vai ser apresentado. Então, a nossa ideia, nesses casos, a gente dá uma prévia para que a pessoa se prepare, para que haja essa possibilidade de troca, que a gente não fique, às vezes, simplesmente lê um slide e vai trocando de slide e não tem essa discussão. Então, é importante que as pessoas tenham um conhecimento prévio do assunto e que a gente busque discutir o que está sendo apresentado, evitar, né, que a gente, às vezes, vá para um assunto paralelo que, às vezes, interessa muitas pessoas e a gente acaba perdendo o foco, né? Então, é importante que a gente tente seguir nesse caminho. Eu tinha pensado em outra coisa aqui, mas que eu não... Então, é mais ou menos isso aqui que eu queria colocar, né? Aí, acho que no caminhar aí do trabalho, a gente vai lembrando de outras coisas. Então, a gente vai apresentar as fontes de consultas que a gente pensou no primeiro momento. Uma coisa também que eu queria dizer, a gente fez uma programação, mas sem se aprofundar muito por exemplo, no livro dos Almínio, o que ele coloca lá num determinado assunto, num determinado capítulo. O que vai acontecer, como vocês vão ver na programação, que a gente tinha previsto apenas uma apresentação do Livro dos Espíritos, e por acaso é a Estela que vai fazer. Quando ela começou a trabalhar nisso, ela viu que uma só não vai dar. Então, a gente tem essa flexibilidade, não ficar com um programa engessado, e aí, dependendo do tema que vai ser apresentado, se por acaso não der para fazer numa apresentação, não tem problema. A gente não está aqui para terminar um curso, mas a gente está aqui para estudar. Então, eu acho que é importante, e se por acaso, no meio da apresentação, surgir alguma discussão que acrescente alguma coisa que a gente acha melhor aprofundar, então a gente coloca mais uma apresentação daquele tema e assim vai se ajustando. Porque é diferente, por exemplo, no caso da Revista Espírita, porque ela está bem definida. Mesmo assim, a gente teve em alguns casos que a gente duplicou uma determinada apresentação em função da quantidade de informações que existiam naqueles artigos, né? Então, vamos colocar aqui as fontes de consulta. A gente se baseou nas obras de Kardec, a primeira obra, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, na Revista Espírita, os 12 volumes, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e obras postas. Mas eu coloquei uma observação não editada por Kardec. É importante a gente entender isso, porque determinados assuntos que possam surgir nesse livro, a gente não pode afirmar com certeza que Kardec concordaria como ele foi publicado, já que não foi ele que editou essa obra, né? Como é bem dita, é obra póstuma, né? Então, pode ser que seja mais como uma informação histórica, e a gente não tem como garantir. Eu estou falando isso de uma forma geral, né? Que aquele assunto seria assim se o Kardec tivesse editado as obras. Uma informação importante, para quem não conhece, tem um site chamado Kardecpedia, que é do grupo lá do Cosme e Mars, que ele tem todas essas obras colocadas lá, e essas obras você consegue baixar o arquivo magnético, né? Um arquivo editável. Isso é muito importante para quem vai fazer a apresentação, porque você consegue pensar o texto direto. Porque quando você não tem isso, você vai ter que pegar o livro e copiar tudo, e às vezes você pode escrever uma palavra errada, faltar uma palavra, e usando essa fonte, eu acabei não colocando aí, mas para quem não conhece, depois a gente coloca no grupo. É muito importante esse site. E além de ele colocar todas as obras, se você colocar uma palavra de busca, ele vai colocar em quais obras aparecem aquela palavra. Mas se você está, por exemplo, especificamente num livro, o Livro dos Espíritos,
e você coloca uma determinada questão que você quer estudar. E ele vai dizer quais são nas outras obras de Kardec os itens correlatos com aquela questão. Então, facilita muito o aprendizado e o estudo. E a gente vai usar, então, obras de outros autores, né? Como a gente já comentou, o Perispírito, do Zalmino Zimmer. Eu acho que a Estela colocou uma versão aí, que é um e-book, é uma versão atualizada. Esse livro, Magnetismo Curador, do Paliano Júnior e Dalva Silva e Souza, na realidade, a gente vai pegar mais um capítulo em que ele vai discutir, né, algumas divergências que existem entre obras a respeito, por exemplo, da questão da memória. Então, é um livro interessante, mas a gente não vai estudar. O que vai servir de referência é exatamente esse capítulo. Tem 2 livros aí, Perispírito, o que os Espíritos disseram a respeito, de Gesiel Andrade, o Perispírito e suas modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, que são livros que a gente colocou aí. A princípio, a gente não previu nenhum dia, nenhuma apresentação específica desses livros. Mas eles, como o terceiro também, do Hernando Guimarães, que eu já até comentei, para uma possível referência para um complemento. Tá? E uma outra coisa que eu gostaria de colocar, que a gente, quando imaginou esse curso, imaginou da seguinte forma. Numa primeira fase, a gente vai estudar as obras de Kardec em que aparece o perispírito. E a gente vai simplesmente estudar aquilo ali, não vai fazer comparações nesse momento com outras obras. Tá? Então, o objetivo nessa primeira parte que a gente vai estudar Kardec é conhecer o que ele falou a respeito do assunto, sem levar em conta o que outros autores possam ter escrito. Depois a gente vai pegar um pouco do que falou Leon Denis, Gabriel Delany, e aí a gente vai fazer, num determinado momento, essas comparações. Tá? Porque é importante a gente conhecer o conceito de Kardec e o conceito de cada um desses autores. E depois, aí sim, a gente vai tentar fazer essa ligação dessas obras, aí o que um diz, o que o outro não diz, e aí parte do grupo pode ser que concorde com o que diz um, o outro não concorde, mas a gente vai trazer elementos para que a gente possa avaliar isso, essa variação de informações, às vezes, a respeito do mesmo assunto. Então, a gente vai falar agora um pouco do programa. Nesse primeiro encontro, é isso que a gente está fazendo, é mais ou menos isso que a gente fez, né? A apresentação de todos, a explicação da metodologia que será apresentada, e a gente vai pegar hoje o trecho lá das instruções práticas sobre o que ela diz a respeito do perispírito. Né? Então, aqui a gente vai tentar fechar isso hoje. No segundo encontro, segundo e terceiro encontro, a gente vai estudar o perispírito no livro dos Espíritos. Então, isso já está fechado, vai ser a Estela que vai fazer esses 2 estudos. E, a partir daí, então, a gente começaria a estudar as outras obras. No que é o Espiritismo, depois no livro dos Médiuns, depois o Espiritismo, na sua expressão mais simples, e o Evangelho, e o Céu e o Inferno. Então, a gente colocou a princípio, para as outras obras que não sejam o livro dos Espíritos, uma apresentação só. Mas aí, quem vai se propor a fazer, por exemplo, um desses estudos, e se avaliar que um dia só não dá, ele pode estender para 2 dias. E aí, por exemplo, que a gente talvez faça nesse terceiro encontro aqui, que o assunto talvez não ocupe o tempo todo, a gente trazer um vídeo, por exemplo, do Cosme Matos falando de uma questão do Livro dos Espíritos, das questões do Livro dos Espíritos a respeito de perispírito, e trazendo algumas informações a mais, né? Depois a gente veria o que tem na Gênesis, e, de novo, a Revista Espírita, né? São 12 volumes. Provavelmente, a gente também não vai conseguir fazer numa apresentação só. Eu me lembro que a gente fez um estudo aí do magnetismo na Revista Espírita, o Roberto lembra disso, o pessoal que é ligado ao magnetismo participou, e a gente ficou um tempo grande estudando isso, né? Porque, particularmente, o magnetismo talvez tenha até uma incidência maior
nessa obra do que o próprio perispírito, né, como isoladamente. Depois a gente vai trazer a visão de Leon Denis, de Gabriel Delany, e aí, nesse outro encontro que eu falei da debates e polêmica nesse sentido, ou seja, a gente tendo essas três visões, pelo menos, a gente pode discutir um dos assuntos que eu acho que gera bastante polêmica, bastante dúvida, é com relação ao perispírito e memória. E aí a gente vai se basear também no livro que eu comentei do Paliano Júnior, que ele faz uma análise muito interessante, né? Porque, às vezes, é um negócio que a gente tem que ter cuidado, né? Às vezes a gente lê uma determinada item num determinado livro, mas, às vezes, esquece do contexto em que o autor está comentando aquilo. E quando você leva para o contexto, às vezes muda completamente o sentido do que a gente entendeu, né? Então, é importante, como a gente está fazendo um estudo, a gente levar isso para o contexto em que a obra foi colocada, né? A gente faz muito isso Eu não estou fazendo aqui a apologia do grupo lá da Revista Espírita, que é um grupo muito interessante, mas o Roberto, particularmente, gosta muito de fazer isso, né? A gente trazer o contexto, por exemplo, daquele artigo naquela época, o que acontecia, para a gente ter um entendimento, porque às vezes se você lê aquilo isoladamente, você pode ter um entendimento, às vezes, que não seria o mais adequado para aquele assunto. E aí, então, a gente entraria dentro dessa programação no livro do Zalmino. Eu não sei se todo mundo conhece esse livro, mas eu acho que o grande valor desse livro, né, além das informações que ele traz, é o trabalho de pesquisa que esse homem fez, né? É impressionante. A quantidade, esse por acaso eu não contei, a quantidade de referências que ele tem é um negócio absurdo. E lembrando que o Zalmino, ele era jurista, né? Ele não era ligado à ciência, ele talvez conhecesse filosofia, mas diferente, por exemplo, do Hernani Guimarães, que era engenheiro, era professor de física. O Zalmino não, o Zalmino era um jurista. E esse livro é um trabalho de pesquisa fantástico, né? Então, a gente tem que respeitar essas pessoas. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de falar, isso aí, quer dizer, me incluindo também no grupo, né? A gente costuma dizer, mas eu não tenho tempo para estudar, para fazer estudo. Você imagina, eu acredito que quando ele fez isso aqui, ele talvez não tivesse aposentado. Mas uma pessoa que se dedicava, né, à área jurídica, devia ter uma atividade intensa e talvez não tivesse tanto tempo livre. E ele conseguiu fazer essa obra, né? Então, não estou dizendo que a gente tem que fazer uma obra, mas pelo menos a gente tentar pegar um tema desse e desenvolver. A gente tem todas as diferenças. A pessoa não precisa ficar envergonhada que a gente está aqui num grupo de estudos, trocando. Por isso é que a gente chama a pessoa que vai apresentar o estudo de facilitador, porque ela organizou, como eu disse antes, é a pessoa que mais aprende, porque ela vai estudar para poder fazer a apresentação. Então, é muito importante isso, né? Lógico que ninguém está obrigando que a pessoa, todo mundo faça o estudo. É uma questão de cada um. Aquele que tem mais facilidade, ou que é mais corajoso, ou menos inibido, talvez consiga. Então, não tem essa preocupação. Então, a gente vai colocar no grupo depois essa programação, com essas datas que estão aí, com as possíveis mudanças que eu comentei em relação à quantidade de informação de um determinado assunto. E a gente gostaria que aquelas pessoas que estivessem interessadas se colocassem, né? E a gente vai ver como são 2 estudos por mês, tem bastante tempo, ou seja, o mês de dezembro já... até mais ou menos... Aí tem um períodozinho de parada aí, né, Estela? Então, eu ia falar isso, porque de acordo com sem fazer parada nenhuma, a gente tem o dia 8 de janeiro, tem o último de dezembro, dia 11, que seria a segunda parte do Livro dos Espíritos, né, esse estudo, e aí só teria dia 8 e dia 22. Então, a gente queria saber se em janeiro a gente vai, de acordo com vocês, né, se a gente vai parar janeiro, só retornando em fevereiro. Isso aí precisava saber, né? Aí o pessoal não responde no grupo. Uhum.
Porque como a gente está em casa há tanto tempo, eu acho que não faz muita diferença ficar um pouquinho mais, né? A gente acabou se acostumando a isso. E vamos lá, então no livro lá do Zalmino, ele começa o livro com um conceito, né, de perispírito, como a gente colocou, e propriedades. E aí é interessante também, quem já estudou perispírito, né, quando ele vai falar conceito e natureza, né? Então ele vai dizer, vai definir a natureza do perispírito. Depois ele vai falar, conceitos e propriedades, né? Então, em propriedades, ele vai colocar uma quantidade aqui, deixa eu ver, acho que são 18 propriedades, né? Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade. Então, esse capítulo em particular, que ele é um pouco grande, mas na realidade, se todo mundo ler antes, fica fácil de resumir. Que a gente, às vezes, não precisa de ficar repetindo determinadas coisas, né? Quando você define cada uma dessas propriedades, fala um pouco sobre elas, e talvez não precisa ser tão extenso. Então, de novo, quem for fazer, isso está previsto lá para maio ainda, escolher o tema, faz uma avaliação. Isso aí eu consigo fazer num dia. Não, é muito grande, eu vou dividir, né? Depois ele vai falar das funções do perispírito, né, que são aquelas 4 funções, instrumental, né, que é através do perispírito que o espírito se manifesta, individualizadora também, que é uma função interessante, né? A gente aprende que o espírito lá com E minúsculo, que seria o princípio espiritual, ele vai até um momento que ele se torna o espírito com E maiúsculo, como Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, que passa a ser o ser inteligente da criação, que passa a ser uma individualidade. E quem vai fazer isso? É o perispírito, né? Vai dar para ele e vai permitir, quando ele reencarnar, formar um corpo compatível com aquela individualidade. É a função, ele vai falar da função organizadora que tem a ver com a reencarnação, né? Que é a criação de um novo ser, e a função sustentadora, que é aquela função, como a gente sabe, a gente tem um espírito que é imaterial, ou incorpóreo, como diz o Kardec, e um corpo físico, que é a matéria pura. Só que o corpo físico sozinho não tem vida. Então, existe esse intermediário que não só faz essa ligação, mas como vitaliza esse corpo físico. Então, seria essa função sustentadora. Depois a gente vai para o capítulo 4, que ele vai falar dos centros vitais. É interessante isso, né? Quem estuda magnetismo vai conhecer um pouco mais, e lembrando que a época de Kardec, no Ocidente, não se conhecia esses centros vitais. A gente vai ver que isso vai aparecer no espiritismo lá com o André Luiz, né? Isso é em torno, acho que, de 1950. Na época do Kardec, o que se conhecia seriam o que eles chamavam de... Fugiu o nome agora. Roberto, me ajuda aí. Poros perispíritos. Os plexos, né? Plexo, Na realidade, os plexos seriam na parte física, né? Seriam aquelas inervações que chegavam em determinados pontos que coincidem com os centros vitais, né? Mas Kardec, ele cita os termos poros perispiríticos, né? Que parece ser alguma coisa nesse conceito aí. Mas essa palavra de centros vitais, naquela época, pelo menos no Ocidente, não se conhecia, né? Isso depois veio do Oriente, né? O outro item que ele vai falar, provas da existência do perispírito. Aí esse capítulo é um capítulo muito extenso. Com certeza a gente não vai conseguir ver isso num dia só. E aí são aquelas diversas formas que existem de você provar isso, né? É essa que eu estava falando, através de aparelhos que eu saiba até hoje, nada que a ciência tenha aceito. Mas a gente vai ver aquele trabalho do William Crookes, que é o Fatos Espírita, né? Que ele vai estudar as materializações. E aí você vai ter todo esse estudo, né, que vai provar, né, que existe esse elemento. Aí, através de fotografias, que ele na época também fazia isso,
Tem aquelas fotografias que você fotografa a pessoa e aparece alguma coisa por trás dela, que seria, por algum motivo, aquele espírito se colocava visível, né, através do seu perispírito. Depois, ele vai falar do duplo etérico e corpo mental, né, que seria como se você estivesse dividindo o perispírito entre o espírito e o corpo, né? Aquela parte mais próxima do corpo, do físico, seria esse duplo etérico, e a parte mais próxima do espírito, o corpo mental. Então, ele vai fazer esse estudo aí. Vai ter um outro capítulo que é sobre a aura, que é uma forma também de você avaliar, né, através dessas energias que o seu corpo, é como se ele exalasse isso, né? Isso consegue ser fotografado e, através até da fotografia e da coloração, se poderia perceber o estado emocional da pessoa, a condição de saúde. Então, é um outro assunto que ele vai discutir. O outro item aí é perispírito e evolução. Isso é uma questão interessante, né? Que a gente aprende, o perispírito ele vai se adaptando a cada mundo. Mas essa evolução que Darwin estudou, né, e até a evolução humana, a gente vai perceber que é fundamental o perispírito. Então, por exemplo, aqueles povos mais primitivos, que se eles fossem evoluindo sozinhos, tentando modificar aquele corpo físico, isso seria um período absurdamente grande. O que acontece? Encarnam espíritos mais evoluídos que vão começar a trabalhar aqueles corpos para que eles sejam refinados, né? E dessa junção com aqueles mais primitivos vão surgindo outros elementos que são evoluídos, vamos dizer, fisicamente e até moralmente, né, em função desses espíritos que vêm reencarnar e vão promovendo essa evolução. O outro item que ele vai comentar, perispírito e mediunidade, que é um elemento fundamental, né, na questão mediúnica, a ação do perispírito. A gente vai ver mais adiante, quando falar lá das instruções práticas, tem uma parte que é do vocabulário, mas ele vai falar um pouco dessa ligação, né, que permite, então, o fenômeno mediúnico. Depois ele vai falar do perispírito e reencarnação, a gente também aprende isso, né? Tem aquelas ideias do MOB, depois até o Roberto, eu não sei se o Roberto colocou um artigo que eu tinha passado para ele no passado, de um outro pesquisador, que traz um complemento, em vez de MOB, ele chamaria de MIB, né, que é um modelo influenciador biológico, mas isso está diretamente ligado à encarnação, ou seja, essa ligação ainda, desde o período da fecundação até daquele ser, né, existe essa interação entre o perispírito e o corpo físico para permitir o nascimento de um novo corpo, né, para que o espírito possa experienciar essa nova oportunidade de crescimento, né? Perispírito e enfermidade, né? E aí é interessante, quem é do Leôncio lembra bem disso, eu não sei se o Roberto apresentou isso de novo, esse esqueminha numa palestra que ele fez lá foi num domingo, Servidores de Jesus, né, Roberto? Que é um esquemazinho feito pelo... Bernânia. Não, é aquele... meu Deus, fugiu o nome dele. Jorge Andréa. Isso. Que é a interlação... que ele mostra um esquema interessante. Você tem lá, por exemplo, ele faz como eu devia ter colocado isso aqui, acabei esquecendo. Como se fosse um diagrama de blocos, né? Então, o que a gente tem assim, no extremo, o espírito e o corpo. Então, as sensações que você recebe de fora vêm para o corpo, passam através do perispírito, dos sensos de força e chegam no espírito. Então, se a gente pensar, o corpo sozinho, ele não vai sentir dor, né? Quem vai fazer essa sensação de dor é o espírito. Mas como é que essa sensação chega lá? Então, é através do perispírito e desses centros de forças que fazem essa ligação. Da mesma forma, o que afeta o espírito vai voltar para o corpo pelo caminho inverso, né? Então, existe essa inter-relação, né?
essa questão da enfermidade, e aí é o trabalho que a gente faz do magnetismo. Você trabalha, muitas vezes, o perispírito para que você tenha saúde no corpo. E isso, tendo essa condição, você favorece a que o espírito tenha lucidez e comece a trabalhar, né? Porque se a gente trabalha só perispírito e corpo, mas o espírito não modifica sua atitude, você não consegue resolver o problema, né? Mas se você consegue fazer esse trabalho, e a gente tem muito essa experiência lá no TDM, tratamento da depressão, que num determinado momento, geralmente quando a pessoa está naquela crise mais profunda, não adianta você falar para a pessoa para orar, para ela ler o Evangelho, porque ela não tem condição. Então, a partir desse trabalho do Giacomello com o tratamento para depressão, a gente sabe que se você trabalhar particularmente o centro esplênico, você começa a aliviar e a pessoa começa a ter lucidez e aí ela começa a trabalhar, né? Porque se você ficar tratando a vida inteira e a pessoa não modifica a sua forma de pensar, né, a sua atitude mental, ela sai dali aliviada, no dia seguinte ela volta para a depressão, né? Então é muito interessante a influência do perispírito, tanto na enfermidade quanto na saúde. Isso, o Zimmermann traz isso também. O espiritismo é uma obsessão muito semelhante à questão da mediunidade, né? Que é através do perispírito que esses espíritos vão chegar e até dominar as pessoas, né? Normalmente médium, né? Que o Kardec estuda a obsessão nos médiums, né? E é interessante um negócio que, aí um outro item, esse 24º encontro, eu acabei juntando que o texto do perispírito e rejuvenescimento é muito pequeno, né? E perispírito é anestesia. Mas o pessoal não fica empolgado achando que existe algum tratamento para a gente se tornar mais jovem trabalhando no perispírito. Não é bem isso. Essa capacidade, né, de novo, com esse trabalho do magnetismo, de você ir alterando o seu perispírito, isso vai te dar um prolongamento da vida, uma melhor condição, que não deixa de ser uma forma de rejuvenescimento, né? E a influência também do perispírito no caso das anestesias, né? Isso também ele vai trabalhar. Perispírito e sexualidade é uma questão também complexa e muitas vezes até difícil de ser abordada, né? Porque a gente sabe que o espírito em si ele não tem sexo, mas o que acontece? Aquele espírito que por algum motivo, ele encarna, às vezes, no mesmo sexo por muito tempo, e ele vai ter que passar algum dia pela experiência do outro sexo, dependendo de como ele tiver, ele vai influir na sexualidade, né? Nesse corpo que vai ser formado. E aí, finalmente, pelo espírito de desencarnação, que não digo que seja o inverso, mas seria semelhante ao processo contrário da reencarnação, que é o desprendimento do espírito. Da mesma forma que ele se liga célula a célula com o corpo físico, ele vai se desprendendo gradualmente na desencarnação, né? Então, isso por exemplo, a gente já está seguindo esse programa aqui, esse cronograma, dessa forma e sem considerar esses acréscimos, a gente já estaria em 7 de janeiro de 2022. Né? Então, eu acho que quando a gente chegar lá, a gente vai ter bastante conhecimento para começar a pegar outras obras, né, para tentar, se for o caso, aprofundar mais esse estudo. Então, isso é que a gente pretende com esse estudo, né? E aí, em 7 de janeiro de 2022, vai estar pronto para começar o estudo, né? Exatamente. Está conhecendo, a partir do conhecimento a gente vai estudar. E por quê? Porque realmente se estuda muito pouco desse assunto, que é um assunto complicado, né? Você vai ver que tem os casos pontuais, né, do Hernani Guimarães, que fez um trabalho, mas aí ele levanta uma hipótese dentro da visão dele e ele começa a falar de quarta dimensão, que são aqueles fenômenos, por exemplo, fenômenos de aporte, que você, tentando explicar pela física ou pelas 3 dimensões, fica difícil. Então, são coisas mais complicadas que eu acho que não seria que o objetivo do nosso estudo. O objetivo é a gente pegar isso que a gente tem, né, que a doutrina nos coloca e que as obras adicionais nos colocam, para a gente, a partir daí, eu acredito que a gente pode dizer, a gente pelo menos já conhece. E aí tem elementos para aprofundar esse conhecimento, né? Porque, como eu falei, né,
eu estou falando muito aqui de magnetismo, porque grande parte das pessoas que estão aqui são pessoas que conhecem o magnetismo, e é fundamental esse conhecimento, né? Porque a gente já estudou um pouco, né? Essa questão dos NADs, das ligações entre os centros de força, isso aí tem feito uma diferença incrível, às vezes, num determinado tratamento. E a gente começa, então, com esse desenvolvendo, você começa a melhorar suas percepções e você começa a ter condições de trabalhar melhor pelos doentes. Então, lógico que qualquer conhecimento é fundamental, mas se a gente pegar um assunto desse, que tem a ver com muitas das atividades que a gente tem na Casa Espírita, reunião mediúnica, né? Esses tratamentos aí, mesmo que não seja exatamente o magnetismo, no próprio passe, né? Se a gente conhecesse um pouco mais disso, a gente entenderia determinadas consequências de um determinado passe, a gente entenderia melhor o que fazer e o que não fazer, né? Então, eu acho que foi muito feliz a Estela quando teve essa ideia, né? E ela conversou com o Roberto apoiou. Então, eu acho que é uma oportunidade. Isso é o que a gente está propondo. Eu acho que, no decorrer do curso, podem surgir outras ideias que a gente avalia e, se for o caso, a gente implementa, né? Então, se a gente conseguir chegar a isso, acho que já é uma vitória, né? Então, quer dizer, se a gente conseguir, não, a gente vai conseguir. Então, com isso, a gente já termina essa parte da apresentação do programa, e eu vou mostrar agora o que a gente tem no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas a respeito do perispírito. Aí tem aqui uma cópia aí da primeira edição, lá de 1858. É uma coisa que eu vou fazer aqui uma homenagem a Kardec, né? Um negócio que me impressiona profundamente, né? Kardec teve o primeiro contato para valer com o fenômeno espírita, né? Que ele começou a estudar o fenômeno das mesas girantes, foi em maio de 55. Em abril de 57, ele edita a primeira edição do Livro dos Espíritos, ou seja, menos de 2 anos, 1 ano e 11 meses. E aí, já no ano seguinte, ele já traz... Então, nessa época, ele tinha, basicamente, eu não sei de quando é esse livro, do mês exato, né? Mas ele tinha em torno de 3 anos de conhecimento. A segurança que ele tinha para falar desse assunto é um negócio que impressiona profundamente. A gente que estuda a Revista Espírita, a gente fica impressionado, né? A gente terminou agora 1859, que é o 2º ano, ou seja, seriam em torno de 4 anos do início do trabalho dele. E a clareza, e a firmeza, e o conhecimento que ele tinha, lógico, né, que era um escolhido, né? Não era uma pessoa qualquer. Mas ele trabalhou muito, né? Então, isso que às vezes a gente não... Por algum motivo, a gente às vezes não consegue ou não quer. Então, eu acho que é uma oportunidade de aprendizado. Lógico que a gente não vai ser nenhum Kardec, né? Mas se a gente puder aproveitar esse conhecimento para colocar na nossa atividade, né, no auxílio aos nossos irmãos e fazer aquilo que ele colocava, né, que fora da caridade não há salvação. Então, a partir dessa oportunidade de trabalho, a gente tem que ter conhecimento do que vai fazer, qualquer que seja a atividade, na Casa Espírita, em qualquer lugar. Se a gente não tiver conhecimento, não tiver firmeza, até fazer a caridade, se a gente não estudar, não souber fazer, a gente não vai fazer a caridade, a gente vai piorar, às vezes, a situação da pessoa, né? Então, só queria fazer esse enaltecimento da obra de Kardec, é uma coisa que me impressiona profundamente, ou seja, ele, considerando o tempo total, em 14 anos, ele deixou uma obra são 23 publicações, né? Alguns até colocam umas a mais ou menos, mas a gente poderia considerar 23. É uma coisa fabulosa. Por exemplo, o pessoal fala, o Chico escreveu 4... Não foi o Chico que escreveu, foram os espíritos que ditaram para ele. Não estou desmerecendo o Chico, mas eu só estou querendo comparar, né, num determinado... Kardec, em 14 anos, a gente pode dizer que ele escreveu, porque não era... Quem acompanha na Revista Espírita vai perceber isso. Né? Muita gente imagina que o Livro dos Espíritos, Kardec escrevia uma pergunta e passava o Espírito. Não foi isso. Algumas perguntas até foram assim, alguns itens, outros não. Numa conversa com o Espírito, ele percebia um assunto importante, criava uma questão e
a resposta era a mensagem. Então, é um trabalho grandioso que ele fez. E muitas vezes a gente não dá valor. Né? E é muito comum, às vezes, a gente valorizar outras obras, né, que não tiveram o trabalho que ele teve. Né? Esse cuidado com a universalidade dos ensinos, né? Ele não escrevia nada que ele não tivesse testado, conhecido. Então, isso acho que deve servir para a gente como um farol, né? Como um guia, para a gente, quando estudar e pegar uma outra obra, ter esse senso crítico que ele tinha. Né? E é tanto que ele não desprezava até as obras contrárias à doutrina. Né? Ele coloca lá no catálogo racional para se montar uma biblioteca espírita as obras espíritas e obras contrárias. Mas por quê? Porque ele tinha esse espírito de investigação. Então, minha gente, vamos lá, então, falar desse assunto aqui. Né? Aí eu trouxe um resuminho, né, que fala da sinopse da obra. E é interessante, o que ele fala é uma verdade. Esta é, possivelmente, a obra menos conhecida de Kardec. Um manual dedicado aos médiuns, lançado em 1858. Ela serviu como uma espécie de versão prévia da obra definitiva, O Livro dos Médiuns, que a substituiria, segundo as palavras de Kardec. Então, essa obra é como se fosse uma prévia, né? A partir do que ele foi aprendendo, e a gente vê aí, são 4 anos, né? Desse trabalho com os espíritos, com essa reunião que ele fazia, reuniões de evocação que ele, quando tinha um assunto a discutir, pedia permissão a São Luís, aos anjos guardiães dos médiuns, e evocava um espírito que tivesse alguma relação com aquele assunto. E aí ele pegava aquela informação, consultava outros centros e outros médiuns, né? E aí ele tirava um consenso. Então, ele já, se a gente olhar essa obra, já tem muita coisa do que depois ele complementaria lá no Livro dos Médiuns. Todavia, o francês Jamer publicou novamente essas instruções em 1923. E no mesmo ano, Caibá Schutter traduziu-as para o leitor brasileiro. Então, esse Caibá Schutter também é um espírita muito conhecido no Brasil, lá na primeira parte do século XX. Ambos, Meyer e Caibá, perceberam não só o grande valor histórico deste pequeno livro, mas também a importância do seu compacto e precioso vocabulário espírita, cerca de 160 verbetes, que foi, nos parece, a primeira tentativa nesse sentido, realizada pelo próprio codificador. Então, é interessante que nesse livro é que vai aparecer esse vocabulário espírita. Depois, mais adiante, eu não me lembro qual é das edições do Livro dos Médiuns, aparece o vocabulário, mas, posteriormente, ele não é mais publicado junto com o Livro dos Médiuns. Né? Existe hoje ele separado, e nessa versão aí que a gente vai encontrar lá no Kardecpédia, desculpe, ele coloca lá, é que está aparecendo aqui em cima do... Ah, não, está aqui, já desculpe, vou botar. Então, as instruções práticas devem, portanto, ser conhecidas pelo leitor espírita por ser um dos importantes documentos históricos que marcaram o início do movimento espírita. Além de ser de grande utilidade, o seu vocabulário espírita como fonte de consulta. Então, na realidade, a importância hoje desse livro, depois que ele escreveu o Livro dos Médiuns, mais completo, é como um documento histórico, né? Para a gente entender essa evolução desse trabalho. E também porque nessa edição aparece esse vocabulário. E a gente vai ver que ele começa a falar do que exatamente no vocabulário. Então, ele vai definir perispírito de peri, em redor, e espíritos, espírito. Envoltório semimaterial do espírito, depois de sua separação do corpo. O espírito o adquire no mundo em que se acha e muda ao passar de um ao outro. Né? É interessante que a gente conhece esse conceito aparecendo lá adiante nos outros livros, mas ele já colocava lá em 1858, né? E coloca essa informação, né, que a gente já comentou um pouquinho atrás, que o espírito vai adquirir no mundo em que ele vai encarnar, ele vai moldar esse perispírito em função desse mundo que ele está. E quando ele vai para outro mundo, esse perispírito vai ser adaptado à condição daquele novo mundo. É mais ou menos sutil ou grosseiro, conforme a natureza de cada globo. Tá?
Então, isso é uma questão interessante também, né? Mesmo um espírito evoluído, por exemplo, como Jesus, que era um espírito perfeito, quando ele veio à Terra, ele teve que moldar o perispírito de acordo com os fluidos da Terra. Só que ele, como era um puro, ele conseguiu fazer isso dos fluidos mais sutis que existiam na Terra, né? E como a gente falou lá atrás daquela questão perispírito de saúde, a gente imagina, né, e sendo ele um espírito puro, isento de toda a influência da matéria, mesmo estando encarnado, ligado à matéria, mas o espírito puro, ele consegue ter essa capacidade de não ser influenciado pela matéria e o espírito não retrograda, a gente imagina como seria a saúde de Jesus, né? Que ele teria o fluido mais puro para formar seu perispírito, da mesma forma, o seu corpo teria uma qualidade muito melhor do que a nossa, né? O perispírito pode tomar todas as formas à vontade do espírito, né? Então, isso é outra propriedade que a gente vai ver lá, né? Ligada à plasticidade, ou seja, em função da vontade do espírito, ele vai fazer com que seu perispírito tome a forma que a vontade dele determina. De ordinário afeta, essa palavra eu não conhecia com esse sentido, né? Afeta aqui no sentido de simular, é como se fosse uma miragem, né? A imagem que tinha em sua última existência corpórea. Então, quando o espírito desencarna, a tendência é que ele se apresente com uma imagem, né, que o perispírito vai simular, semelhante à última existência corpórea. Mas aí também é interessante essa capacidade de mudar, mesmo um espírito encarnado, né, que, por exemplo, em emancipação, ele vai apresentar um corpo semelhante ao que ele vive, ele pode, por determinadas condições, mudar essa aparência, né? Então, quem leu o livro Grilhões Partidos, né, que é o primeiro livro do... Meu Deus do céu, fugiu o nome. Eu estou ficando velho, a gente vai esquecer o nome do... Aquele médico... Manuel Filomeno de Miranda, né? O primeiro livro dele com o Divaldo, quem leu esse livro lembra da história, né? Que era uma menina que no dia do aniversário de 15 anos, ela, no meio da festa, agride o pai, dá uma confusão danada, ela é internada como louca e é tratada como louca, mas no meio lá dos trabalhos, né? Aí o pai dela era um coronel do Exército, e ele até tinha um amigo que era espírita, e eles começam a frequentar a casa espírita. Então, ele é convidado a participar de reuniões, e numa determinada noite, eles vão fazer um trabalho de reunir aquelas pessoas que estavam envolvidas naquela situação, e é muito interessante. Então, vai o pai desdobrado, né? A mãe da menina, a própria menina, e o espírito que estava provocando essa obsessão. E aí os espíritos começam a trabalhar para ele entender que o assunto não era dessa encarnação, o assunto vinha de lá do passado. E começa a falar com ele como se fosse uma hipnose, né? Como a gente tem lá no livro Libertação, como o Gregório fala com aquela mulher e ela acaba se tomando a forma de um lobo, né? De uma loba. E no passado, o pai dela teria sido um padre e ela era uma jovem que ele acaba se envolvendo com ela. Mas quando ele começa a falar, imediatamente ele toma aquela forma daquele padre que viveu lá no passado. Então é interessante, a gente imagina muito essa questão da mudança do perispírito no espírito desencarnado. Mas a gente tem que lembrar que a gente é espírito sempre, né? Com a diferença que agora a gente está num corpo, mas a gente é espírito, né? Então é muito comum, às vezes, no movimento de espíritos, falar isso, só o espírito que faz, mas nós somos espíritos também, né? Não vai ser um corpo, às vezes, que vai te impedir de fazer determinadas coisas, né? Então é interessante essa questão que a gente coloca aí, que essa forma também pode acontecer com o espírito encarnado, não necessariamente só com os desencarnados. Posto que de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações que a tornam perceptível aos nossos olhos. É o que se dá nas aparições. Pode até, por sua união com o fluido de certas pessoas, tornar-se temporariamente tangível, isto é, oferecer ao tato a resistência de um corpo sólido,
como se tem visto nas aparições estereológicas. Então, estereologia é o estudo das partes sólidas dos corpos vivos, ou palpáveis. Ou seja, é interessante isso aí, de que Kardec já em 58 falava isso. Então, essa substância ela é etérea, ela é sutil, mas, sob determinadas condições, ela pode se tornar perceptível aos nossos olhos. É o que ele chama de aparições, que aí é diferente do que ele vai explicar depois, que são as materializações. Então, vamos chamar assim, de um certo adensamento, esse perispírito se torna visível, mas é visível para todo mundo. Não é aquela questão do médium que consegue ver o espírito, né? Só ele vê. Aqui não, a aparição, Kardec vai estudar isso depois, na própria Revista Espírita, eu não me lembro, depois em outras obras ele vai falar isso. E aí depois ele vai falar da materialização, que unindo o perispírito ao fluido de certas pessoas, ele vai se tornar temporariamente tangível. Aí, de novo, vale aquele livro que eu comentei, né? Fatos Espíritas, do William Crookes. Ele faz um trabalho interessante com a médium Florence Cook e o espírito Kate King. Então, esse espírito se materializava, ele conseguia medir pulsação, medir batimento cardíaco, ele apalpava, via a temperatura, ele cortou o cabelo do espírito e guardou por um determinado tempo, né? Então, é interessante essa capacidade, que a partir do perispírito, o espírito consegue se tornar não só visível, como tangível também. É interessante que o Kardec, já lá no início, ele já tinha esse conhecimento, né? Adiante. Aí, continuando ainda no vocabulário espírita, ele vai dizer a natureza íntima do perispírito é ainda desconhecida. Isso é uma verdade, né? Por isso que eu estava falando que quando chegar lá depois de 2022, a gente começar a tentar entender isso aí um pouquinho melhor, né? Poderia, porém, supor-se que a matéria dos corpos é composta de uma parte sólida e grosseira e de uma parte sutil e etérea, que somente a primeira sofra a decomposição produzida pela morte, ao passo que a segunda persista e acompanha o espírito, né? Então, o que é que ele está dizendo? A gente vai imaginar o encarnado, que ele é composto de 3 partes, né? Você tem o espírito, a matéria, o corpo físico, e no meio o perispírito. Então, com a desencarnação, somente o corpo físico é que se deteriora. E o perispírito sempre vai acompanhar o espírito. Então, sempre o espírito vai estar acompanhado do perispírito. Então, não existe espírito sem perispírito e nem perispírito sem espírito. O que acontece é que, em função da evolução desse espírito e dos mundos que ele precisa habitar, esse corpo espiritual, né, esse envoltório, ele vai se adequando a cada uma dessas condições, né? Assim, o espírito teria um duplo envoltório. A morte apenas o despojaria do mais grosseiro. O segundo, que constitui o perispírito, conservaria a marca e a forma do primeiro, ou seja, do corpo, né? Do qual é uma espécie de sombra, mas sua natureza, essencialmente vaporosa, permitiria que o espírito lhe modificasse a forma à vontade, se tornasse visível, invisível, palpável ou impalpável, né? Então, são aquelas propriedades que a gente vai estudar mais adiante do perispírito, que depende da vontade do espírito. Então, a partir do seu pensamento, da sua vontade, ele pode se mostrar de diversas formas, né? E aí o Kardec continua e vai trazer aqui um conceito que a gente vai encontrar várias vezes na obra dele. O perispírito é para o espírito aquilo que o perisperma é para o germe do fruto. Despojada de seu invólucro lenhoso, a amêndoa encerra o germe no envoltório delicado do perisperma. Eu coloquei uma figurinha aqui que é muito comum de aparecer, né? Eu coloquei aqui de onde eu tirei, né? Está lá na internet e foi gerada por esse grupo aí, Centro Espírita Jesus Consolador, lá de Mato Grosso. Então, ele coloca essa associação, né? Como, por exemplo, num abacate, você tem um caroço, que seria o espírito, a parte dessa polpa, que seria o perispírito, e a casca, o perispírito. Da mesma forma, a maçã. Mas só que aí a gente tem que ter o cuidado, né? Que lá no ele coloca o caroço grandão, o perispírito. Isso não significa, isso é apenas uma metáfora, uma comparação, ou seja, eu tenho algo lá no meio, né, que seria o espírito, em volta dele
um envoltório, que seria o perispírito, e externamente, quando ele está encarnado, é o corpo físico. Né? Então, isso é só para a gente ter uma ideia do que seria o perisperma. Né? Pessoal, na realidade, eu estou falando direto, que é mais uma apresentação, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper. Né? E aí, que a gente vai encontrar um outro item que ele comenta nesse livro com relação ao perispírito, que ele vai falar o papel do médium e sua influência nas manifestações, né? Que a gente depois, lá no livro dos Almínios, vai aprofundar isso aí. Para compreender o papel do médium nas manifestações, é preciso que nos demos conta da maneira por que se opera a transmissão do pensamento dos espíritos. Falamos aqui dos médiuns escreventes, ou seja, ele está dando um exemplo particular, né? Que naquela época, a maioria do trabalho que você tinha era do médium escrevente, né? Eventualmente, tinha uns casos de psicofonia. Mas como grande parte do trabalho do Kardec, isso a gente vê lá na Revista Espírita, os trabalhos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tinha muito a ver com psicografia, né? A gente olhar lá o início, né, do trabalho no livro dos médiuns, né? Kardec usava no início 2 médiuns, aquelas meninas Boudet, que na realidade era tão interessante que elas simplesmente nem tocavam naquela chamada cesta de bico que era usada para escrever, elas apenas colocavam a mão próxima e doavam fluido, né? E aí o espírito fazia esse trabalho. Como dissemos, o espírito possui um envoltório semimaterial chamado perispírito. O fluido condensado, por assim dizer, em redor do espírito, para formar esse envoltório, é o intermediário pelo meio do qual ele age sobre o corpo. É o agente de sua força material e é por ele que se produzem os fenômenos físicos. Ou seja, como o espírito sozinho não consegue agir sobre a matéria, ele necessita do envoltório, e aí o espírito desencarnado, para ele agir sobre a matéria, ele necessita do seu perispírito. E aí, no caso da manifestação mediúnica, há uma interação entre esses dois perispíritos, independente aí do fenômeno. Aqui o Kardec particulariza para o caso do médium escrevente, né? Mas qualquer outro tipo de mediunidade vai depender dessa interrelação entre o perispírito do médium e do espírito. Né? Então, é o que a gente tem dessa obra com relação ao perispírito. Por isso que a gente juntou na apresentação do livro, que era um texto menorzinho. Mesmo esse livro não sendo na sequência, né, das obras de Kardec o primeiro, né? Ele vai aparecer em 1858. Jorge, que é um especialista disso, eu não sei se é exatamente antes ou depois do que é o Espiritismo. Você lembra, Jorge? O que é Espiritismo vem depois, vem em 59. Então ele é o segundo, então, né? É o segundo aí na ordem. Então, pessoal, era isso que a gente preparou para hoje, para começar esse estudo, né? Espero que tenha sido útil essa nossa conversa. E aí, de novo, né, é importante que aquelas pessoas que tenham condições e que queiram participar, a gente vai colocar, a Estela vai colocar no grupo aí esse programa e escolham um tema, o dia que for. E aí, de novo, já comecem, se possível, a pesquisar para a gente ter uma avaliação se dá para fazer num encontro só ou se a gente precisaria de mais um encontro. E mesmo que fique, por exemplo, em 2 encontros, se no segundo for um tempo menor do que o período total do encontro, aí poderia usar algum complemento sempre aí nessa fase, dentro de cada uma dessas fases. A gente está falando de Kardec, alguma coisa ligado ao que Kardec, né? Existe um outro site, o Kardec Play, que também foi criado pelo Código Massa, só que aí é diferente, né? O Kardecpedia é gratuito, qualquer um pode entrar, se inscreve e tem acesso. O Kardec Play não. Você precisa se associar. Você paga uma taxa mensal, acho que é em torno de
17 ou 18 reais, ele já... Não chega isso tudo não, Ivo. R$14,99. R$15. R$15, R$14,99. Né? Porque eu, geralmente eu pago para dar 85, por aí. E aí ele já está terminando o Livro dos Espíritos. Eu acho que estava, se eu não me engano, questão 980, por aí. Já está quase terminando. Ele começou a fazer o trabalho do Livro dos Médiuns, do Evangelho. Então, é interessante, se acontecer um caso desse, buscar nesse... Isso é uma sugestão, daí a pessoa pode usar o que ela achar mais interessante. Mas aí, de novo, eu gostaria que quando a gente estivesse falando de Kardec, a gente usasse as referências de Kardec, né? Não trazer uma outra referência, porque talvez distorça um pouco o objetivo que a gente quer. Então, era isso que a gente queria deixar, né? Ou seja, que as pessoas que tiverem condições, que se sintam à vontade. De novo, aqui não é um teste para ninguém, né? A pessoa não precisa ficar inibida. Se ela tiver vontade, ela estudar, ela vai conseguir fazer um trabalho legal e a gente está aqui para apoiar. Isso aqui não é igual àquela escola que a gente fica brigando com o professor, né? O professor fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente já fica aborrecido e começa a querer armar alguma para o professor. Não é esse o objetivo. O objetivo nosso aqui é que todos tenhamos a oportunidade de estudar e de aprender, né? Então, essa é a nossa sugestão. Esse é o nosso primeiro encontro. E aí a gente também está aberto à crítica, se possível, crítica construtiva, né? Mas também, se alguém não gostar, tem um direito de se posicionar. Para que a gente melhore isso. Eu acho que é um primeiro momento, né? E diferente de outros que tem na casa, que são obras específicas, que você já fica mais ou menos direcionado aqui, não. A gente pensou numa forma de apresentar, a gente vai trabalhar isso. Pode ser que lá mais adiante a gente ache que tem que fazer algum ajuste. Então, a gente está aberto a receber sugestões, críticas, o que for. Então, eu acho que é isso que a gente queria trazer para hoje. Alguma sugestão, algum comentário? Estamos aí disponíveis. Olha, eu adorei o programa, acho que está bem detalhadinho ali. Gostei agora das instruções práticas, né? Eu tô adorando. Eleonora aqui que está falando. Ok. Estela, alguma consideração a mais que você queira colocar, o Roberto também? Não, a única coisa que eu ia comentar, que foi uma experiência que já aconteceu também no grupo de estudo de obras clássicas, no caso de um capítulo muito grande, apesar da gente não trazer tudo que está escrito, né? A proposta não é essa, mas, de repente, quem trabalha bem dupla, como foi o caso lá desse outro grupo de estudo, pode também fazer em dupla, né, Hilton? Também. Não tem essa... Se a pessoa tiver alguma dificuldade, tem um companheiro que possa dividir o trabalho, sem problema. Não tem não tem essa questão de ser um só, né? É o que cada um pode contribuir, né? Esse é o nosso interesse, ou seja, a gente pensar que na casa espírita não é um sentido de competição, de aprendizado, né? Então, a gente tem uma ideia, pode ser que alguém mais adiante tenha alguma coisa que possa acrescentar, que possa melhorar, né, as apresentações, melhorar o programa. Então, é para isso que a gente está aqui. Uma coisa importante, Ivo, Oi. É que assim, tem o nosso... no Leôncio, né, a gente não chama de curso, né, a gente chama de grupo de estudo, né? Isso tem uma diferença pequena, mas uma grande diferença, né, nisso, né? Porque sim, um grupo de estudo, e aí por isso que a gente chama de facilitador, né? Que o facilitador, ele vai estudar, vai trazer aquilo melhor compilado, mas é um grupo de estudo, né? Então, a gente tem que se preparar para o estudo, fazer a nossa leitura, estudar aquele tema, para chegar no dia ser um encontro mais rico,
um ponto que efetivamente haja uma troca, né? Porque vão surgir dúvidas, vão surgir debates, né? Então, a riqueza do grupo de estudo é isso, né? Exatamente. Um curso, né? Vem um professor, vem um instrutor, dá a matéria e vai embora, né? E aí, se você absorveu ou não absorveu, aí é problema seu, né? Mas no grupo de estudo, não, né? A gente tem que consolidar, né, esse tema, que é o perispírito, que é um tema muito falado, mas pouco conhecido, muito pouco conhecido, né? E isso vai fazer toda a diferença, né? Quando você efetivamente toma contato, né? Que você lê, é importante você fazer anotações. Quando vocês tiverem, façam anotações, porque isso até é científico, tá, gente? Quando você faz anotação, aquela informação fixa no cérebro, né? Você usa uma outra parte do cérebro onde ela fica armazenada. Se você só ouve, né? Você daqui a 15 minutos você esqueceu tudo. No dia seguinte você não lembra mais nada do que foi falado. Então, escrevam, façam as suas anotações, façam seus desenhos, qualquer coisa que efetivamente vocês possam aproveitar esse tempo, né, de estudo em conjunto, né? E a grande questão é que muitas pessoas, né, têm dificuldade de estudar sozinhas, né? Então, o grupo de estudo é um grande facilitador para que a gente consiga congregar, né, uma comunhão de pensamentos em torno de um tema e, ao mesmo tempo, um ajudando ao outro a absorver aquele conhecimento que serve para a vida imortal, né? Não vai ficar restrito só a essa vida. É isso aí, Roberto. Eu até tinha comentado o seguinte, no caso do livro dos Alminos é mais fácil, porque a gente vai pegar capítulo a capítulo, a pessoa pode ler o capítulo inteiro. Nas outras obras, como eu comentei, a pessoa que for responsável pela apresentação, ela, talvez uma semana antes, por exemplo, a Estela já pode fazer aqui que ela vai apresentar do Livro dos Espíritos, tá? Então, a ideia dela é o seguinte, a gente partiu da primeira edição, pegou aquelas questões que estavam ali, relativas a perispíritos, fazendo uma correlação que tem na segunda edição, né? E aí ela coloca essas questões. Por exemplo, pode ser que alguém tenha dificuldade de... Mas a gente tem aí no grupo também, consegue colocar a primeira edição em PDF, né? Eu acho que o Jorge também tem isso. A gente vai indicar quais foram as questões consideradas, para que a pessoa leia antes, baseado nisso que o Roberto comentou, para no dia de estudo ficar mais fácil o entendimento. Porque pode acontecer que a pessoa, às vezes, não leu nada e ela chega com uma dúvida que, se ela tivesse lido lá atrás, não precisaria a gente, às vezes, ter que voltar lá num determinado conceito que a pessoa lendo já estaria claro, né? Isso a gente ganha com mais dinamismo. E, da mesma forma, quando chegar nas outras obras, chegar ao Livro dos Médiuns, quem for escolher, faz uma pesquisa, como a gente está colocando isso com bastante antecedência, a pessoa escolhe lá os itens que ela vai utilizar e coloca no grupo. E o pessoal já se prepara antes daquele dia, lê aquele tema para facilitar essa troca, né, esse aprendizado. Eu acho que é isso aí. Por acaso, a gente está aqui exatamente em cima da hora de encerrar, apesar de a gente ter começado um pouquinho mais tarde hoje com esses problemas aí, às vezes, da informática, mas eu acho que isso é uma ferramenta fabulosa, né? A gente ter essa oportunidade de estar aqui reunindo nesse aprendizado. Então, para encerrar, eu vou intimar a Estela para fazer a prece de encerramento. Obrigada. Pode ser? Claro. Deus, nosso Pai amado, Jesus, modelo e guia, espiritualidade amiga do Leôncio de Albuquerque, mentores espirituais, agradecemos pela oportunidade que tivemos hoje de iniciar esse novo grupo de estudo, onde estamos aqui reunidos
este elo que interage em dois planos, o físico e o espiritual. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Agradecemos o amparo desta casa, a direção, aos tarefeiros. Agradecemos esse estudo e que consigamos utilizar esses conhecimentos para a nossa melhoria e também para o próximo. Que possamos estar reunidos toda segunda e quarta, sextas-feiras do mês, com mais este conteúdo. E assim, Pai, encerramos esse encontro de hoje. Obrigado, Senhor, que seja feita a sua vontade, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.